Bom, pessoal, hoje eu trago um dos reviews mais esperados da história desse canal. O review de uma publicação que eu participei desde o início. Graças a esse material, eu pude me aproximar da editora Fiel e conhecer pessoas incríveis lá dentro, conhecer a fundo como funciona o mercado editorial. Foi graças à editora Fiel e graças à gráfica da editora Geográfica que hoje eu conheço de fio a pavio a produção de uma obra de alta complexidade. Então, a editora Fiel, eles me mostraram quanto custa você produzir um material. Eles me mostraram a dificuldade de trazer materiais de qualidade para o Brasil. E eu conheci um pessoal que encara aquilo ali não como uma mera empresa, mas como um ministério de verdade. Que se preocupa com o quê? Se preocupa com pastores lá do outro lado do Atlântico, pastores lá na África, pastores que não têm condição, que não têm uma Amazon à disposição, onde compra um livro e no outro dia está à disposição com o motoboy ali na sua casa. São pessoas que não têm acesso e a Fiel ajuda esse pessoal. Então, é muito satisfatório para mim receber esse material. Um material que eu conheço há muito tempo. Já fazem anos que eu tenho a versão em inglês desse material, da Reformation Study Bible, a Bíblia do Dr. R.C. Sproul. Quem era o R.C., como chamam ele no Ligonier? Um homem que nos ensinou muito da teologia reformada. Eu sempre lembro de Augustus Nicodemos, Leandro Lima, Franklin Ferreira, todos esses homens, na qual, graças aos vídeos deles de internet, eu fui me aprofundando na teologia reformada. Mas eu cometi a injustiça de esquecer de mencionar todas as publicações do nosso querido R.C. que eu já li, que eu já estudei. E desde da Bíblia de Estudo de Genebra, primeira edição, que fazia falta uma Bíblia de Estudo com os materiais de Sproul. E vocês vão ver no review como esse material ele traz de uma forma totalmente atualizada a obra desse grande homem que já nos deixou, que já foi para a glória, já foi para junto do nosso Salvador. Vocês vão ver como é esse material. Um material primoroso, um material maravilhoso para que nós possamos cada dia mais nos alimentarmos da palavra de Deus. Então vamos comigo. Vamos conhecer esse material. Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Um material que, olha, foi difícil, mas finalmente temos em português a Bíblia que bate a Thompson. E vocês vão ver no review por quê. Vamos comigo. Bom, pessoal, aqui estão as duas, as minhas queridas. Então, Bíblia de Estudo Fé Reformada e a The Reformation Study Bible. Ó, Reformation Study Bible tá aqui. Opa, isso aqui não pode mostrar. Que é o encarte dela, que tem o código. Então, ó, a luva em papel grossinho, ó, tá vendo, ó? Inclusive a luva da versão em português, ela tá assim porque estão os post-its para eu não esquecer as coisas de mostrar para vocês. A luva da versão em português ainda é um papelão mais grosso ainda. Então tá aqui, ó. Essa daqui é a versão em inglês e essa daqui é a versão em português, ó. Como eu disse, o papelão da versão em português é mais grosso, é melhor ainda, é mais resistente. Então, aqui é a versão em português e aqui é a versão em inglês. Realmente, pessoal, ela tá totalmente fiel mesmo. Realmente um material muito fiel, muito bem feito. Editor-geral R.C. Sproul. O cara é nada mais nada menos do que PhD, né? Então não é o pastor Raul, tá? É um cara punk mesmo. Então tá aqui, ó, vamos ver aqui, ó, se é a mesma, porque às vezes não, né? Ó, R.C. Sproul, General Editor, The Reformation, Introduction, ó, tá aqui, ó, R.C. Sproul, PhD. Lembrando, pessoal, quando eu comprei a minha, faz tanto tempo que eu tenho contato com essa Bíblia, que quando eu comprei ela, Dr. Sproul era vivo ainda. Então eu sei o que eu estou falando sobre essa Bíblia, eu sei a capacidade dessa Bíblia, o conteúdo dessa Bíblia, eu conheço muito bem porque eu uso há anos essa daqui. E por que eu estou dizendo que essa daqui conseguiu, finalmente nós temos uma Bíblia em qualidade teológica e em qualidade dos recursos que superou a Thompson. Vamos dar uma olhada aqui, que é a versão em português que vocês querem ver, né, povo? Tá aqui, verniz com reserva, símbolo da Bíblia. Então a gente começa com uma folha de rosto apenas com o símbolo da Bíblia, que é a sarça ardente. Pessoal falando que isso daqui copiava uma Bíblia aí, que era o símbolo, o mesmo símbolo da outra Bíblia. Apelativo, né? Desculpinha apelativa. Bíblia de Estudo da Fé Reformada,
Almeida Revista Atualizada. O texto bíblico usado nela é a Almeida RA. Eu tinha medo que viesse a nova Almeida Atualizada, mas graças a Deus veio a RA. R.C. Sproul, editor-geral. Aqui é o símbolo do Ligonier. Eu pensava que era o símbolo da Reformation Trust, mas não é. O da Reformation Trust aparece na caixa dela, se eu não me engano. Olha lá. É esse Rzinho aqui, não sei se vai dar para vocês verem. Tá vendo? É o R com um T. Reformation Trust. Verdade da Reforma. Então, ó, Ministério Ligonier, editora fiel. Tá bom? Quero dar uma olhada aqui para vocês, que vocês vão ver que isso daqui vem a calhar. Aqui a ficha catalográfica. As notas teológicas foram adaptadas da obra de R.C. Sproul, Essential Truths of the Christian Faith, tá bom? Que é o quê? Verdades essenciais da fé cristã, tá bom? Publicada pela Tyndale House em 1992 e usadas com permissão. Algumas notas do Novo Testamento foram adaptadas da obra de quem? G.K. Bale, que é o outro fraquinho, né? Bom é o pastor Raul, né? G.K. Bale, a New Testament Biblical Theology, tá? Então, Teologia Bíblica do Novo Testamento, da Baker Academics, usadas com permissão de G.K. Bale, Handbook on the New Testament, Use of the Old Testament, tal. E aqui, pessoal, se vocês comprando a Bíblia, vocês vão ter tudo bonitinho de onde vêm os materiais, tá bom? Dessa Bíblia. Tá aqui. E isso daqui são os materiais que são usados na original em inglês e foram traduzidos para o português. Então, sumário, tá? Um sumário bem grande, bem legal. Aí a gente tem a lista das notas teológicas. O que é notas teológicas? Deixa eu achar uma aqui para mostrar para vocês. Eu chamo de estudos no texto, porque eu sou capial, entendeu? Capial não gosta desses nomezinhos chique que eles dão para as coisas. Esse daqui, ó, tá vendo? Eu chamo isso daqui de estudos nos textos. É um estudo dentro do texto e aqui nota de estudo. Não, aqui é nota de estudo e aqui nota teológica. Ai, meu Deus, que lindo. Não, é um estudo, entendeu? São notas, eles chamam de notas teológicas. Por quê? Porque explicam pontos teológicos importantes da doutrina reformada, tá bom? E aí a gente tem as notas de estudo. Pessoal, eu vou falar com detalhe para vocês a respeito das notas de estudo, porque tem um zoom aí no mercado que não tem nada a ver, né? Que tá por aí no mundinho reformoda, entendeu? Que é complicado. Então a gente tem depois a lista dos artigos e tópicos, os credos e confissões, isso daqui a gente vai ver no final. Então, ó, tudo isso aqui de nota teológica, tá bom? A gente tem mapas e ilustrações inseridos dentro do texto. Então ela tem mapas e ilustrações dentro do texto. Aqui a introdução, Bíblia de Estudo da Fé Reformada. A Bíblia é um livro, pode ser chamada uma coleção de livros compilados em um volume majestoso. E, como um livro, a Bíblia tem o propósito de ser lida. Nesse aspecto, assemelha-se a todos os outros livros. Entretanto, de maneira importante, a Bíblia não é como qualquer outro livro, é o livro dos livros. Em geral, nós o chamamos de Bíblia Sagrada. Sua santidade reside em sua singularidade. É um livro sagrado porque transcende e se mantém separado e acima de todos os outros livros. É santo porque seu autor é supremo, é santo. É santo porque sua mensagem é santa. É santo porque seu conteúdo tem o objetivo de nos tornar santos. A Bíblia é um livro inspirado, ou seja, soprado por Deus, 2 Timóteo 3,16. É inspirada de uma forma que vai muito além da inspiração de artistas humanos, que é a introdução por R.C. Sproul. Aqui é a lista dos colaboradores, como eu já mostrei antes para vocês. A gente tem R.C. Sproul, PhD, James Montgomery Boyce, THD, Theology Doctor, Philosophical Doctor é o Sproul, doutor, né? Isso daqui, aqui no Brasil, se eu não me engano, é conhecido como pós-doc, pós-doutorado. Edmund Crowley, se eu não me engano, o DD é doutor em divindade, tem um STM aqui que eu não sei o que é. Sam Michael Lucas, olha, só de PhD, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só 7 PhD. Aqui no Antigo Testamento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bruce K. Waltke, do Knox Theological Seminary, ele é Theological Doctor e Philosophical Doctor emérito, tá? O cara... Então, não é o pastor Raul que escreveu essa Bíblia. Vocês podem ficar sossegados, ó.
Colaboradores da edição em português. Vamos ver quem. Tiago José dos Santos Filho. Poxa, o Tiago Santos participou. Um abraço pro pessoal da Fiel aí. Assessoria de criação do Ministério Ligonier. Ou seja, tem uma turma aqui, ó. Aí vem o prefácio da edição em português do Tiago Santos. Não vou ler, vocês me perdoem, tá? Mas é prefácio e tal. Aqui, prefácio da versão Almeida Revista Atualizada. Isso aqui vocês vão... Isso daqui sim. Isso aqui vocês vão encontrar em todas as bíblias de estudo que trazem Almeida RA. Tá, povo? Concordo com vocês. Isso aqui vocês podem ficar falando que é prágio, tá? Mas não é prágio, não. Tá? Não é plágio, não. Ó, explicação do sistema de referências correlatas. Aqui a gente vai passar um tempinho pra gente ver. Por quê? Embora Thompson ela tenha um número maior de sistema de referência, ela seja uma Bíblia em sistema de referência, essa Bíblia aqui ela traz o sistema de referência mais organizado, tá? E mais fácil de usar. Que é o quê? O sistema de referência dela tá aqui, tá vendo? Ó, é essa coluna aqui. Ó. Se você ver o texto bíblico, nós temos o texto bíblico em uma coluna. A gente vai tratar porque aonde é narrativa, onde é texto profético é a escrita específica de texto profético. Um trabalho muito bem feito nessa Bíblia. Aqui nós temos as referências e aqui embaixo no rodapé nós temos as notas de estudo das Bíblias de estudo, né? Inclusive veio a do Antônio Gilberto. Eu estranhei justamente porque ela não tinha nota de estudo, né? Então, explicação do sistema de referências correlatas, tá vendo? Não é referência cruzada, é referência correlata. Então, o sistema de referências correlatas. A Reformation Study Bible, ou seja, a Bíblia de Estudo Fé Reformada, inclui um dos mais amplos e úteis sistemas de referências correlatas disponíveis. Esse sistema se baseia num sistema abrangente, desenvolvido há mais de 100 anos por uma equipe de eruditos bíblicos das universidades de Oxford e Cambridge. O sistema tem sido altamente apreciado ao redor do mundo por sua eficácia em mostrar a inter-relação do texto em toda a Bíblia, porque você vai ver que ele mostra várias coisas além do texto do mesmo assunto. Como se trata de um sistema adaptado, pode acontecer de a fraseologia específica da passagem correlata ser diferente, embora o significado e a relação com o texto referido sejam normalmente os mesmos. Usando o sistema de referências correlatas, um sobrescrito alfabético precedendo uma palavra ou frase é usado para indicar cada palavra ou frase que é correlacionada. Aqui, aquele velho sisteminha que a gente conhece no texto bíblico, que no texto vai ter uma letrinha sobrescrita em cima da palavra ou do termo ou da frase, entendeu? Então, é aquele velho sistema que a gente conhece nesse aspecto. Mas o X da questão que muda é no conteúdo. E por quê, pessoal? Por que isso? Porque, por exemplo, ver, por exemplo, a palavra sã em Tito 2:1. A passagem em que a letra sobrescrito P que antecede a palavra referente ao texto correlato, ou seja, uma letrinha. Os tipos de referência correlatas, é aí que a coisa começa a ficar legal. O sistema de referências dessa Bíblia inclui vários tipos de referências correlatas, como ilustramos aqui. Utilizando Romanos 3:3-4, as referências incluem: primeiro, referências a palavras e frases específicas. Referências a palavras e frases no mesmo capítulo aparecem, por exemplo, verso 7, no mesmo livro, como, por exemplo, capítulo 9 e 6 em outros livros da Bíblia, como, por exemplo, Hebreus 4:2. O que é isso? Essa referência vai levar você onde aparece a mesma frase ou a mesma palavra no mesmo sentido. Isso é muito legal. Então, onde é que eu vou ver onde que a mesma palavra é utilizada na Bíblia? Ela vai mostrar, tá bom? Então, é colocado aqui a referência. Por exemplo, aqui a gente tem, ó, no 3, né, no Romanos 3:3, a gente tem capítulo 10, verso 16. Então, vamos dar uma olhada lá. Eu marquei aqui já pra gente não ficar apanhando. Aqui, ó, nota teológica. Agora aparece, né? Na hora que eu não tô procurando. Até marquei, ó. Vocês estão vendo que eu marquei a Bíblia pro review, hein? Tem gente aí que vai me xingar. Podem xingar. Mas eu não sou reformadinha. Vamos lá. Ó, então aqui, ó, capítulo 3, tá aqui a passagem. Se nós viermos aqui, ó, capítulo 10, 16. Então vamos lá, Romanos 10, 16. Ó, capítulo 10, 16. Ele trata da mesma frase. Nesse caso aqui é um trecho de Isaías.
Por quê? Está escrito aqui, ó, Isaías 53:1. Então ele te coloca, você vai encontrar aqui o que do Antigo Testamento está contido aqui. Isso também está nas notas. Aí voltando aqui. Segundo, referências comparativas. Essas referências direcionam o leitor a passagens que contêm o mesmo tema. Então aqui a gente cuida do assunto. Aqui leva passagens que levam o quê? Ao mesmo tema, assunto que está sendo tratado. Como a Thompson. A Thompson, ela fica fechada nisso, ela só trata por assunto. A referência dela trata por assunto, termo igual e o que está contido. Ou seja, que a gente vai ver lá na frente, né? Que contém o mesmo tema e são indicadas por colchetes, como por exemplo, capítulo 9:6 e 2 Timóteo 2:13. Ó, por exemplo, capítulo 9:6 e 2 Timóteo 2:13. Se a gente olhar na referência de Romanos 3, ela está entre colchetes, quer dizer que trata do mesmo assunto. Lembra que eu digo que eu amo a Thompson, porque a Bíblia explicando a Bíblia? Aqui também. Referências menos diretas. Essas referências oferecem, em geral, informação ou esclarecimento adicional sobre um tema específico e são iniciadas com a palavra ver, como, por exemplo, ver João 8:26. Aqui, ó, no 4 tá aqui, ó, ver João 8:26. Então esse é o sistema. E aí vem, por último, as referências de citações que eu disse. Por exemplo, referências de citações. Essas referências indicam a fonte dos versículos ou frases citadas de outras passagens da Bíblia, como, por exemplo, citado de Salmos 51:4. Nesse exemplo, a referência inclui a abreviação GR, indicando que, nesse caso específico, a fonte é a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que foi usada frequentemente pelos escritores do Novo Testamento, em vez do original hebraico do Antigo Testamento. Então a gente tem aqui, ó, Salmo 62:9, tá? A gente tem aqui Salmo 62:9, bonitinho. Então esse sistema de referência é muito poderoso. Por quê? Pessoal, a gente compra a Bíblia de estudo, olha lá, a gente só fica nas introduções e fica nas notas de estudo. Vamos focar nela, vamos usar ela como ferramenta completa, entendeu? E a gente não usa, tá? Então eu aproveitei que tem, na minha opinião, o melhor sistema de referência nas Bíblias de estudo. Esse daqui é o melhor sistema para mim, porque ele é complexo o suficiente e ele faz a Bíblia te explicar a Bíblia, entendeu? É tão bom que eu não posso deixar de aproveitar isso para dar um aviso para vocês. Usem o sistema de referência da tua Bíblia, mesmo que não seja Reformation Study Bible, porque é a própria Bíblia explicando a Bíblia. Aí a gente começa Antigo Testamento, a gente vê a introdução ao Pentateuco. Depois da introdução ao Pentateuco, nós temos a introdução a Gênesis, onde nós temos título, autor, data e circunstâncias, gênero, características literárias, características e temas principais, teologia de Gênesis, Cristo em Gênesis, Gênesis na história mais ampla da Bíblia, história de interpretação, assuntos especiais referentes ao livro. E aí a gente vem um esboço de tópicos bem completos aqui, tá? E uma coisa que é maravilhosa nessa Bíblia, que eu já havia falado para vocês na live, é o quê? Que ela traz o texto em uma coluna, não é texto em duas colunas. Então é um texto que vai te forçar, vai te ajudar na leitura da Escritura no contexto, tá bom? Do lado, como eu falei para vocês, a coluna com as referências, e aí a gente chega às notas de estudo, que são em 3 colunas, porque tem muito material. Os estudos teológicos, então aqui, ó, seres humanos criados à imagem de Deus. Vamos dar uma lida nesse estudo para a gente ter uma ideia do conteúdo. Ó. Na arte e fabricação de imagens, é um exercício de beleza, pintura, escultura e coisas afins costumam ser imitativas. Através da nossa habilidade, descrevemos os objetos extraídos da vida real. O artista último é Deus. Quando formou o universo, ele deixou a sua própria marca, de modo que os céus declaram sua glória e o firmamento exibe a obra de sua mão. Quando Deus fez as criaturas que encheram a terra e o mar, criou uma criatura para que fosse feita de um modo singular, a sua própria imagem. Gênesis 1, 26, 27 declara: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O fato de a Bíblia dizer que somos criados à imagem e semelhança de Deus tem levado alguns a concluir
dizer que existe uma diferença entre ser imagem e ser semelhança de Deus, mas a estrutura da linguagem bíblica indica que imagem e semelhança referem-se à mesma coisa. Somos os ícones de Deus, criaturas feitas com a capacidade única de espelhar e refletir o caráter de Deus. Essa Bíblia é maravilhosa. Vamos correr, pessoal. Mais notas teológicas, pactos de obra, pecado original. Pessoal, as notas de estudo, eu separei uma parte que nós vamos bater um papo meio sério sobre elas, tá? Então, ó, batismo infantil. Você quer saber sobre o batismo infantil? Tá aqui. Vamos ver o tamanho da letra? Vamos ver o tamanho da letra. Olha só. A letra maiúscula, ela dá pra gente 2,5 milímetros. A letra minúscula, 1,5 milímetro. Então, não é aquela letra tão pequenininha para uma Bíblia de estudo, tá? Vamos ver o tamanho das letras do título. Nós temos ela em caixa alta, também 2,5 milímetros a minúscula, e a maiúscula 2,5 milímetros. Tudo caixa alta. Vamos dar uma olhada no tamanho da letra das notas de estudo. 1,5 milímetro a maiúscula e 1 milímetro a minúscula. Tá? Então, não dá, né? Mapas inseridos dentro do texto com legenda, as viagens de Jacó. Após 20 anos em Padã Arã, situado no norte da Mesopotâmia, Jacó retornou a Canaã. Ele encontrou anjos de Deus em Manaim. Em Peniel ele lutou com o mensageiro do Senhor e teve êxito. Então aqui ó, o mapa todo legendado com os quadros explicando onde cada coisa aconteceu. Ó, aqui a gente vem a introdução aos livros históricos e já entra em Josué. Ó, mais um conjunto de mapas, tá? Sempre muito bem legendado. Isso aqui, pessoal, esses mapas, é um update feito nas notas do Dr. Sproul, tá? Então, as notas antigas que nós tivemos acesso no passado em português, eles tinham mapas, mas não eram mapas tão bons, tão legendados, com tanta informação quanto esses. Poesia hebraica, introdução à poesia hebraica, livro de Jó, aqui, Salmos. Agora vai começar uma coisa que a gente tem que falar sério, pessoal. Vocês estão vendo aqui que eu marquei algumas coisas nas notas de estudo. É o seguinte, está tendo um burburinho aí que essa Bíblia é um plágio da Bíblia de Estudo de Genebra, primeira edição. Primeiro, a Bíblia de Estudo de Genebra, primeira edição, não é mais editada. E a Bíblia de Estudo de Genebra, segunda edição, é uma grande Bíblia de estudo. É uma Bíblia de estudo muito boa, mas não tem nada a ver com essa. A Bíblia de Estudo de Genebra, primeira edição, trouxe a primeira versão das notas de estudo do reverendo R.C. Sproul. Ela trouxe as notas do Sproul. Mas, quando essa Bíblia, a Reformation Study Bible, foi editada, o Sproul requisitou as notas dele de volta. E aí, o que ele fez? Ele não pegou as notas e colocou aqui do mesmo jeito, não. Mais de 70 teólogos se juntaram e, junto com ele, deram um update nas notas de estudo. Então, vocês vão encontrar várias notas que estão aqui, vocês vão encontrar na Bíblia de Estudo de Genebra, mas na primeira edição. Então, esse negócio que está copiando a Genebra, que está plagiando, não existe nada disso, tá bom? E ó, olha aqui em Salmos, por exemplo, Salmo 145. Eu separei uma página em Salmos e separei uma página lá em Efésios, porque se você não comprou tua Bíblia e você quer comparar para ficar mais tranquilo, você dá uma olhada no e-book que a Fiel disponibilizou no mercado. E você vai ver que bate o que eu estou falando. Então, olha só. Salmo 145. Ó, a parte que eu não grifei é a nota de estudo que você encontra na Genebra primeira edição. Agora, a parte que eu grifei em verde é material novo. É update. É o update feito, tá? Ó, aqui também, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo que tem sempre materialzinho verde? Então, isso aqui, ó, é o que estava na Genebra primeira edição. Agora, o que está em verde é update. É melhoraram, ok? Então, essa questão de que não vale a pena. Não, tem muito conteúdo a mais e não são apenas as notas teológicas. Como muitos aí com má fé estão falando. E outra, pessoas que nem tiveram acesso à Bíblia de estudo estão falando isso. Como cristãos, a gente tem que tomar cuidado quando a gente acusa alguém de algo, tá? E hoje na internet está muito fácil de ser o sabidão, né? Ó, literatura de sabedoria, provérbios. Isso aqui eu quero mostrar para vocês. Olha só, nós temos narrativa. Jó é um livro muito legal aqui que dá para ilustrar o que eu quero mostrar. Ó, aqui nós estamos em Jó 2, verso 2, tá bom? Até o verso 4, certo? Aí vem. A hora que chega no 3, começa com uma poesia, começa com o discurso de Jó. Então nós temos o texto em uma coluna normal de uma narrativa.
Aí a gente vem onde tem a formatação profética, ele ganha a formatação profética. Isso é muito legal. Vou mostrar para vocês o Sermão do Monte. É de babá, pessoal, tá? Então, entenderam das Bíblias, das notas de estudo? Eu vou mostrar as notas de estudo agora, lá em Efésios, para vocês verem, ó. Cântico dos Cânticos. Aqui, ó, introdução à literatura dos profetas. Isaías a gente vai encontrar bastante isso também. Ó, tá vendo? Ó? Então, narrativa e aí vem a linguagem profética. Muito bem feito. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, narrativa, linguagem profética. E aí vai, linguagem poética. Isso é muito bom para a gente estudar e a gente saber o tipo de literatura que a gente está lendo. Ó. Aqui Isaías, ó, Zacarias. Então a gente vem, terminou o Antigo Testamento em Malaquias, a gente entra no Novo Testamento. Aí vem o período intertestamentário, tá? Ó, os Ptolomeus, os Seleucidas, Asmoneus, Romanos. Aqui um mapa ilustrando. Aí vem a introdução aos Evangelhos e Atos, com mapas explicando, ó, características de narrativa, o problema sinótico. Mateus, título. Em meados do segundo século, a Igreja Antiga referia-se a Mateus e aos outros 3 relatos canônicos da vida de Jesus como o Evangelho segundo vários autores. Seguindo a liderança do segundo Evangelho, ver introdução a Marcos, assim, o título nas versões inglesa tem precedente antigo. Sua implicação é que todos os 4 evangelhos canônicos comunicam uma mensagem de boas novas por intermédio de segundo 4 autores inspirados, tá? Ó, aí a gente vem autor, data e circunstância, gênero do livro, características literárias, características e temas principais, teologia de Mateus, Mateus na história mais ampla da Bíblia, Cristo em Mateus, história de interpretação de Mateus e aí o esboço de tópicos, tá vendo? Ó? A visita dos magos, mais mapas. E aí a gente vem aqui, ó. Olha o que eu falei para vocês, as bem-aventuranças. Olha que graça. Uma por linha, tudo organizadinho, bonitinho. Ó, com letras mandando para as referências, letras subscritas. Olha a quantidade de referência que essa Bíblia tem, cara. Vamos correr, porque senão esse review vai ficar enorme. Ascensão de Cristo, uma nota teológica. Algumas vezes o significado da ascensão é ignorado na igreja moderna. Temos celebrações especiais e dias santos para comemorar o nascimento, Natal, a morte, Sexta-feira Santa, e a ressurreição, a Páscoa de Cristo. No entanto, a maioria das igrejas faz pouca ou nenhuma menção à ascensão. Não obstante, a ascensão é um evento redentor de profunda importância. Ela marca o momento mais elevado na exaltação de Cristo antes de seu retorno. Foi na ascensão que Cristo adentrou sua glória. Jesus descreveu sua partida desta terra como melhor para nós do que sua presença permanente. Olha só, tá? Aí vem ó, o segundo evangelho de João, ó, a deidade de Cristo, um estudo que te fala sobre, sobre Jesus ser Deus, renascimento, ó, mais mapas, bastante referência, tá? João, ó, aqui era uma referência que eu tinha marcado que vem lá das referências cruzadas, né? Das referências. Então a gente vamos vir aqui, ó, que introdução às epístolas, redação de cartas gregas romanas, as cartas de Paulo, epístolas gerais. Aqui, ó, epístola, trago-lhe a presente epístola. A epístola de Paulo, o apóstolo aos Romanos. Vamos correr porque tem muita coisa para mostrar ainda. Aqui, ó, Romanos 3, 3 e 4 que a gente deu uma olhada nas referências. Romanos 10, estamos chegando para dar uma... Ó, um estudo sobre o amor em 1 Coríntios 13, só podia, né? Aí aqui a gente vem nas notas, eu quero ler alguns pedacinhos. Olha aqui, pessoal, o que eu disse das notas. Aqui, ó, a gente tá em Efésios 2, verso 13. Se você baixou aquele e-book da Fiel, você vai poder fazer essa comparação, se você não tá em dúvida de comprar sua Bíblia, tá bom? Ó, estando vós mortos, ver nota teológica. Isso daqui, essa nota teológica, não tem na Genebra, primeira edição. Ó, aí tem o estudo e aí tem uma finalização aqui que também não tem. É update, é atualização. Aí, ó, 2.8, sois salvos. A salvação é uma ação completa que tem efeito presente. Em suas cartas anteriores, Paulo fala da salvação ou como um evento futuro ou como um processo presente. Uma exceção é Romanos 8:24. Aqui Paulo coloca a salvação no passado, mas a qualifica como necessitando de complementação na volta de Cristo.
Na esperança fomos salvos. Ponto. Até aqui tinha na Genebra primeira edição. Aí a gente vem. Como a salvação abrange, em última análise, várias realidades, incluindo predestinação, regeneração, justificação, adoção, santificação e glorificação, o apóstolo pode falar dela como um evento passado. Predestinação, regeneração, justificação, adoção. Um processo presente, santificação, e uma realidade futura, glorificação. Não importa a ênfase que uma passagem tenha, todos que experimentam verdadeiramente um dos aspectos da salvação experimentarão, sem dúvida alguma, todos eles. Romanos 8, 28 a 30. A salvação é uma ação consumada com um efeito presente, porque é realizada por Deus e será consumada em toda a sua plenitude. Todos os que têm a fé verdadeira, havendo sido justificados, certamente serão glorificados. Toda essa parte verde que eu li, toda essa parte aqui, mais da metade do comentário, não tem na Genebra primeira edição. E aí vai, não de obras, a morte espiritual, o domínio dos desejos corruptos e perversos, bem como a sujeição à ira divina que caracterizavam tanto gentios como judeus, sem a amorosa e graciosa iniciativa de Deus em Cristo, mostram que a salvação é totalmente obra de Deus, recebida somente pela fé e de maneira alguma dependente das intenções ou das ações daqueles que Deus salva. A dependência completa do cristão quanto à graça e à bondade de Deus, verso 7, silencia toda a jactância humana. Aí vem no outro versículo, o final do versículo também não tem na Genebra. Olha aqui na outra página, além da nota teológica, das referências, o texto bíblico dessa forma, detalhe, se você pegar na Genebra primeira edição, você tem o texto em 2 colunas, as notas de tradução, tá vendo? Você ainda tem aqui também, as notas. O 18 e o 19 teve que ser colocado aqui porque era curto espaço. A de Genebra só tem as notas, as referências cruzadas normais. Não tem as referências específicas como tem nessa Bíblia. Então, olha só, a nota teológica não tem a mesma nota teológica na Genebra primeira edição. Essa daqui, é nova, é atualizada, Tá vendo? Você tem isso aqui dessa nota. O resto é tudo atualização. Aqui, o final ainda tem atualização, tá bom? Então prestem atenção, pessoal, antes de falar. Vamos ser cristãos corretos, ok? Fé e obras, nota. E aí a gente vem no final, que são artigos temáticos, apologética, pelo Stephen Nichols. Eu tô dando esse estudo aqui para os nossos mantenedores. Eu tô usando essa Bíblia e estou dando esse estudo sobre apologética para eles, na nossa área restrita para os mantenedores. E detalhe, a Bíblia na história da igreja, ok? Do Stephen Nichols, e o Tiago Santos também também melhorou esse estudo. Nosso querido Tiago Santos, lá da Fiel. Canonicidade, W. Robert Godfrey. Teologia dos Pactos, Derek W.H. Thomas. Como eu não tenho barba presa com ninguém, pessoal, então eu posso falar a verdade. Então esse negócio de ficar atacando a Bíblia, eu acho que é medo de concorrência, sabe? Hermenêutica, Robert W. Yarbrough, nome abençoado, eu reclamo de chamar bolota. A inerrância da Escritura Sagrada, Mark Ross. Interpretando a Escritura pela Escritura, isso aqui é muito interessante, hein? De quem? Michael S. Horton. Crítica textual do Novo Testamento, Michael J. Kruger. Crítica textual do Antigo Testamento, T. Desmond Alexander. Stephen J. Lawson. Pregação da Reforma. Olha. A Reforma, Stephen Nichols. Adoração, Sinclair B. Ferguson. E aí a gente entra numa das partes finais, que é o quê? Credos, confissões e catecismos. Então tem credo apostólico. Aqui tem o índice está lá na frente. O credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, declaração de fé da Calcedônia, 39 artigos da religião, catecismo de Heidelberg, que a gente terminou agora no Nascido domingo passado, e a gente vai começar o catecismo de Westminster, catecismo de Heidelberg, confissão belga. Nós somos uma igreja confessional, não existe igreja de Cristo que não seja confessional. Os cânones de Dort,
a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster, e o Breve Catecismo, e a Confissão Batista de Londres, de 1689. Você viu? Tem a Confissão de Westminster e a Confissão Batista, que são confissões o quê? Reformadas. Então, tanto a Fiel como o Ligonier têm as suas confissões, e elas estão aqui. E aí a gente tem o plano de leitura bíblica, e esse é um plano básico, tá? Daqueles planos da SBB, só que está diagramado na cara da Bíblia. Uma tabela básica de pesos e medidas, e aí tem um conjunto de mapas básico aqui no fundo colorido, tá? Essa é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Então, pessoal, essa foi a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, um material grandioso que chega para nós reformados, para aqueles que buscam a palavra de Deus no seu devido significado, aqueles que, como eu e você, a gente quer viver as Escrituras de acordo com aquilo que o Senhor passou para os seus autores. E essa Bíblia ela é muito boa nesse aspecto. Eu fiquei muito feliz com o lançamento dessa Bíblia e ao mesmo tempo muito chateado, porque nós vimos uma avalanche de haters na internet com mentiras a respeito dessa Bíblia. Que essa Bíblia seria um plágio, que essa Bíblia seria errada. Agora, como eu já falei aqui para vocês, pessoal, existia antigamente a chamada Bíblia de Estudo Vida Nova, uma Bíblia ótima, onde ela trazia a Bíblia Thompson e a Shed juntas, em uma Bíblia de estudo só. Essa Bíblia deixou de ser editada e depois de um tempo foi lançada a Bíblia Shed e a Bíblia Thompson separadas. Você não escutou um pio a respeito de ter que pagar 2 Bíblias quando você pagava por uma só para ter o mesmo conteúdo. Você não escutava nada. Você vê, inclusive, que saiu há pouco tempo a Thompson edição comemorativa, não se teve um pio falando que a Bíblia Thompson era plágio da Bíblia Vida Nova. Agora, com essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, que como eu mostrei para vocês no review, a sua grande maioria de material, além, é lógico, de ferramentas como seu sistema de referências, são materiais inéditos, que veio do Ministério Ligonier e a Fiel, com excelência, passando essa Bíblia pelos mais rigorosos controles de qualidade, tanto de material quanto qualidade teológico, trouxe para nós. Então, pessoal, me ajuda a duplicar esse conteúdo. Passa para frente. Dizem que essa Bíblia plagiou a Bíblia de Genebra, primeira edição. Mesmo se ela trouxesse apenas as notas de estudo que estavam na Genebra primeira edição, a Genebra primeira edição não é mais editada. Era uma Bíblia, uma versão da Bíblia de estudo muito mais simples que a Bíblia de estudo de Genebra, o Espírito da Reforma, publicada hoje, e vocês viram no nosso review que as notas de estudo que estão aqui, que são as notas de estudo do R.C. Sproul, sim, tem o conteúdo da Bíblia de Estudo de Genebra, primeira edição, mas só que é um conteúdo totalmente atualizado, onde grande parte desse conteúdo foi atualizado, e eu estou falando só de notas de estudo, não estou falando de notas teológicas, não estou falando dos apêndices, dos estudos depois do texto bíblico. Não estou falando do sistema de referência, um sistema de referência que ele trata de muito mais do que apenas tratar do mesmo assunto da Bíblia. Traz onde entra o mesmo termo, traz onde entra a referência com o mesmo assunto e traz também referências ao texto que está sendo citado naquele texto bíblico, quando é o caso de usar o Antigo Testamento. Ou seja, nós temos sim uma ferramenta nova. Agora é o seguinte, você quer a Genebra primeira edição? Tenha boa sorte para encontrar para vender, porque ela não é mais editada. Então você tem as notas de estudo do R.C. Sproul, que estava na Genebra, mas o que acontece? Quando a Bíblia de Estudo, essa daqui, ó, a The Reformation Study Bible, foi editada, o que aconteceu? Sproul pediu de volta os direitos das suas notas de estudo. Os direitos eram do quê? Do R.C. Sproul. Os direitos eram do quê? Do Ministério Ligonier. Não de quem fez a The Geneva Study Bible, que não tem nada a ver com a Genebra de verdade, que é aquela antiga, de 1000 e Guaraná de rolha, tá? Ele pegou de volta essas notas e com o auxílio de vários teólogos completou essas notas, melhorou essas notas e elas foram colocadas nesta Bíblia aqui, The Reformation Study Bible, que hoje nós temos em mãos graças à editora Fiel, como a Bíblia de Estudo da Fé Reformada.
Então, realmente, pessoal, se eu indico esse material, eu digo para vocês que hoje é a melhor Bíblia de estudo em língua portuguesa. Eu só estava esperando chegar a versão em português para comparar com a versão em inglês, que é a melhor Bíblia de estudo que eu tenho na nossa biblioteca inteira. E nós temos mais de 200 elementos. Vão falar, pastor, agora o senhor vai falar que é melhor que a Thompson? Muito superior à Thompson, tá? E a The New Thompson Study Bible, que eu tenho aqui. Então, é a melhor Bíblia de estudo que nós temos. Eu aguardei receber essa Bíblia aqui para ver se ela era fiel a essa. E ela está fidelíssima à Reformation Study Bible. Não mudou. Lembram-se? A editora fiel é um ministério batista. O Ligonier é um ministério de uma tradução presbiteriana. Enquanto a fiel segue a confissão de fé batista, o Ligonier segue, como nascido de novo, a confissão de fé de Westminster. Então, imagina o fight que não sai entre esses dois quando a gente vai falar de batismo. Mas não, eles mantiveram o material de estudo com fidelidade. Eles não modificaram por não ser da mesma confissão deles. Até isso foi mantido nessa Bíblia. Então, pessoal, quando vocês verem algum hater falando abobrinha por aí, fala a verdade. Fala sim, tem as notas de estudo ali. Claro que tem as notas de estudo. As notas de estudo sempre foram do R.C. Sproul. Mas a Bíblia, que vocês falam que houve plágio, nem é editada mais. Em primeiro lugar, ela nem é editada mais. Segundo lugar, a segunda edição da Genebra é uma Bíblia extraordinária, é uma baita de uma Bíblia de estudo. A The Spirit of Reformation é excelente, só que ela não traz as notas do Spurgeon. E aqui, na The Reformation Study Bible, na Bíblia de Estudo Fé Reformada, as notas foram atualizadas, não são as mesmas notas. Sim, tem muito material ali, como vocês viram agora há pouco, tem muito material ali que é o mesmo, mas existe muita coisa atualizada. Então, vamos ser cristãos, vamos pensar duas vezes antes de nós denegrirmos algo, antes de tentarmos o quê? Prejudicar um trabalho que foi muito bem feito. Antes de nós tentarmos denegrir um material, pessoal, que é um dos melhores materiais que nós já tivemos em nossas mãos para estudo da palavra de Deus. Ah, não, mas tem que usar comentário bíblico. Não, isso é coisa de reformodinha, de crente modinha. Eu já falei muito para vocês. Comentário bíblico é uma coisa, Bíblia de estudo é outra. Bíblia de estudo, ele é o canivete suíço, vai te ajudar em tudo. Tá ali o texto bíblico com a explicação junto, ótimo. A ideia da Bíblia de estudo não é ser aquela coisa mais exaustiva e mais profunda. Por isso que eu começo meus estudos bíblicos na Bíblia de estudo e da Bíblia de estudo eu vou para comentários. Mas são ferramentas muito boas e muito importantes. Inclusive, eu estava num evento da Editora Fiel, no lançamento, quando o reverendo Augusto Nicodemos disse que por ele criar 3 sermões inéditos por semana, ele usa de Bíblias de estudo também, não só para criar sermão. Então vamos lá, pessoal, vamos ser cristãos verdadeiros. Quer falar mal? Tenha a Bíblia, analise a fundo antes de falar alguma coisa. Mas ficar dependendo de disse-me-disse dos outros, isso não é uma atitude de cristão. Então, se eu recomendo esse tesouro, cara, essa daqui já era um tesouro, usava feito um maluco. Uma das Bíblias que eu mais uso é essa daqui, a Reformation Study Bible. E agora, ela vai ficar mais tempo na minha prateleira, porque eu tenho a versão fiel dela, trocadilho com a editora fiel, fiel dela em português. Recomendação para vocês, né? Um grande lançamento que honra a grandeza de R.C. Sproul. E mais, o mais importante, honra a grandeza e a soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não se esqueça que aqui na descrição tem o link para você se inscrever no nosso curso de estudo bíblico exaustivo, onde eu ensino você a usar esse tipo de ferramenta, onde usa as ferramentas que essas Bíblias trazem, onde você usa a introdução ao livro, onde você usa a nota de estudo, onde você usa a nota teológica, eu ensino vocês. Então entra aí e vem participar do nosso curso gratuito, amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.